Pessoal, nós estamos aqui no videocast da Oraljet. Temos o privilégio e a honra de receber o Dr. Daniel Guttenberg, que fez o seu doutorado na Universidade de Genebra. É uma honra, um privilégio tê-lo aqui, Dr. Daniel. E ele vai contar um pouquinho para a gente da carreira dele, de como é que ele chegou, né, no ponto que ele está hoje. E sem mais delongas, por favor, doutor Daniel, conta um pouquinho para a gente. Primeiramente, Omar, muito obrigado pelo convite, né? Eu fui convidado, né, pelo Christian da KG Sorensen. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu vou tentar dividir um pouco o que foi, vamos dizer, a minha timeline para chegar aqui, né? É uma carreira muito pouco usual, né? Então, a versão abreviada é a seguinte: eu concluí o meu título de engenheiro mecânico pela Universidade Mackenzie em 96 e eu sou engenheiro pleno. Eu tenho meu CREA e eu trabalhei na indústria automobilística. Eu sempre gostei muito de construir, de criar. Eu ainda desenho e ainda faço projetos de natureza mecânica. Mas aí algum dia eu percebi que eu não estava muito feliz, eu queria fazer alguma coisa de diferente e eu resolvi fazer nada mais nada menos do que odontologia. Porque, na verdade, tudo que fazemos na boca é engenharia. Então, as brocas, elas cortam o dente, a broca ela é feita de aço, ela é feita de diamante, é engenharia. A ortodontia, o bracket ele é de metal. Os fios são ligas de níquel-titânio, é metalurgia. Para você colar o bracket na boca de um paciente, isso aqui é engenharia química. As resinas são engenharia química. Elas têm que, vamos dizer, suportar alguma resistência mecânica. E todos esses fundamentos, por exemplo, o implante ele é um parafuso. Aquela fresagem, tudo vem da engenharia. A engenharia veio antes da odonto. E para mim, eles são universos muito parecidos. Então, o refinamento da engenharia é a odontologia. Eu concluí a odontologia na Universidade Paulista, 4 anos. Muito rapidamente eu fiz a minha especialização de pério pela ABO, concluí. E depois eu tive a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa na Universidade de Genebra, Suíça. Eu sob a tutela do professor Ivo. Então você foi para Genebra fazer a... Sim, exatamente. Esse convite como é que foi? Esse convite aconteceu da seguinte forma. Eu recebi aqui um dentista suíço chamado Dr. Alessandro e ele tinha a ideia de tentar trazer profissionais para cá para fazer cursos, né? Ciência, educação. E eu fui um daqueles que ajudou ele. E ele me propôs, se um dia eu quisesse estudar lá. E eu um dia aceitei esse convite. Então era um projeto de pesquisa. Só que eu não Mas você já estava trabalhando... Nessa hora eu já era dentista, já tinha meu consultório. Tinha consultório. Então você fechou o consultório e foi para Genebra. Bom, eu interrompi o consultório por um período, sim. Né? A minha família, minha mãe, ela fazia registro de produtos junto ao Ministério da Saúde. Então, a gente registrou muitos produtos aqui no segmento dental. A gente tem muitos amigos aqui no Congresso. Enfim. E aí eu fiz o projeto, e esse era um projeto que essa base de dados ela levaria a oportunidade de fazer, né, de elaborar uma tese. Feito isso, eu fui convidado a ir para lá de novo, para Genebra. Fiz parte lá, parte aqui. Lá em Genebra eles falam que idioma? Lá eles falam, porque a parte, vamos dizer, a Suíça romana, se não me engano, lá se fala francês. Francês. Eu defendi minha tese em francês com sucesso. Você teve que aprender francês na marra. Bem, eu aprendi o francês em casa, porque a família da minha mãe, mesmo que de origem grega, teve uma passagem pelo Egito, e lá se falava francês e árabe, então aprendi a falar francês em casa. É verdade. Quando você foi para lá, você já tinha o domínio do francês? Eu dominava, mas não era excepcional. Eu fiz algumas horas de aliança francesa para poder melhorar. E aí Desculpa, que ano que foi? Curiosidade que mata aqui, mas... o doutorado foi concluído em 2009. 2009. Enfim, voltei para cá e eu realmente senti uma vontade muito grande de continuar minha carreira no exterior. Foi aí que eu decidi imigrar. E aí eu imigrei para a Austrália. Eu reconheci o meu título de engenheiro na Austrália. Eu sou engenheiro registrado na Austrália
Mas eu tive que fazer o processo de reconhecimento e validação profissional como dentista lá. Nesse inteirinho eu trabalhei na indústria. Então eu fui trabalhar na Dentsply Sirona. Eu entrei como vendas. 5 meses eu virei gerente de produto para todo o portfólio de endodontia para a Austrália e Nova Zelândia. Eu tinha que treinar 32 vendedores e nós tínhamos um budget de venda bastante elevado. Mas nós tivemos sucesso, apesar da concorrência. Depois eu trabalhei em outras empresas, outras 3 empresas, vendendo materiais de enxertia, óxido nitroso, instrumentais e até um pouquinho de orto. E agora, mais recentemente, eu estou trabalhando como professor, eu sou um educador clínico na Universidade de Sydney, onde eu ensino periodontia, dentística restauratória e prótese fixa. É verdade que nesses últimos anos eu tive a oportunidade de trabalhar com a KG Sorensen, em que eu trabalhei como uma espécie de especialista em produto, em que é justamente o casamento entre a indústria metalúrgica, porque é uma indústria metalúrgica, e a utilização deste produto, a broca, para o prol, de você poder gerar saúde, você corrigir a cárie ou a prótese dentária. Então, para mim, foi uma honra muito grande. Eu conheço a KG Sorensen já há 25 anos atrás, 30 anos. O escritório da minha mãe e eu, que nós fizemos o registro de produto para eles num período de tempo. E eu também fui responsável técnico por um período de tempo. E agora, mais recentemente, era uma posição muito mais estratégica para falar de produto, para falar da utilização clínica, a virtude das brocas. E, na minha modesta opinião, eu acho que é indivisível a odontologia brasileira sem o nome da KG Sorensen, porque eu acho que todas as crianças, eu acho que os adultos, todo mundo que teve cárie nesse país, certamente, a maioria, teve os seus dentes tratados por essa empresa. Então, para mim, eu tenho uma dívida impagável e eu tenho uma admiração infinita por essa empresa, porque o que eles fizeram pela odontologia do Brasil, talvez nenhuma empresa conseguiu fazer. Omar, esse aqui é o meu discurso, eu não tenho muito mais o que falar. Eu tenho um monte de perguntas aqui para você. Okay. Vamos lá, é que eu não queria ficar interrompendo, né? Mas vamos dizer aí, recomendação você daria para um dentista que queira fazer uma graduação lá em Genebra? Qual que é que caminho que ele tem que ir para chegar nessa... Veja, eu não sou a pessoa mais indicada para responder essa pergunta. O meu processo ele foi um pouco atípico, né? Mas a verdade é a seguinte: na vida, todos os caminhos que são muito óbvios, eles normalmente levam a lugar nenhum. Existe sempre um cinza entre o preto e o branco. Para tudo aquilo que vale a pena na vida, você tem que realmente acreditar no não tangível. Então, se a pessoa realmente quer estudar nos Estados Unidos, na Austrália, na Suíça, ela tem que bater na porta. E a vontade de continuar até conseguir. Este caminho é o único que não te trai. Ele tem que procurar, né? Tem que... Exatamente. Eu quero ir, então você tem que ir. Onde é que eu quero estudar? Então tem que entrar em contato com a universidade. Você tem que fazer o caminho usual. Falar com quais são as oportunidades de bolsa que existem, ou oportunidades de mesmo... Existem bolsas pelo Brasil, às vezes tem bolsas locais. Eu não sei falar muito desse assunto. Então, mas E conta, e lá é muito frio lá? Olha, no inverno é frio. Eu saía de casaco, de gorro, e um dia falei, não, é frio, mas não precisa de luva. Parece que os ossos vão quebrar. Realmente dói. Gosta do frio ou prefere o calor? Muito obrigado, mas não gosto. Por isso você foi para a Austrália, né? Exatamente. Nesse inteirinho eu até consegui um visto para morar no Canadá, no Quebec, mas eu interrompi depois de ter experimentado o frio na Suíça. Muito obrigado, não. Certo. E a Austrália, como é que foi a sua? Você decidiu ir para a Austrália? Vou para a Austrália. Eu, na verdade, eu fui conhecer primeiro. Fui passear. Eu gostei muito do país. Tem muita praia. Aprendeu a surfar? Não, ainda não. Mas eu acho que eu vou começar agora a fazer umas aulas. Agora eles criaram uma piscina de ondas artificial, que é segura, e você tem, 20, 30 ondas por um período de tempo, a onda é sempre do mesmo tamanho. É incrível, é sensacional.
Eles montaram uma piscina dessas em Sydney, que é uma oportunidade assim incrível para a pessoa aprender. O camarada vai com a família. E na Austrália tem muito tubarão. E se você está na água, você pode, sim, o tubarão pode vir te pegar. Daí, doutor Nero, você decidiu ir visitar, gostou, falou, puxa vida, eu quero viver um tempo aqui na Austrália. Daí você foi para a Austrália. Sim, eu gostei muito do país, né? E eu realmente fiz uma decisão. Foi uma decisão bastante pontual. Eu decidi, eu falei, bom, o que eu preciso fazer? Foi aí que eu comecei a fazer o processo do reconhecimento da engenharia, em que eu tinha que mostrar episódios profissionais em que eu utilizei engenharia no meu trabalho. E felizmente eu tinha toda essa casuística de trabalho. Eu trabalhei na indústria, muito associada à indústria médica, mas a descrição de equipamentos médicos, odontológicos, essas características elétricas, as vistas explodidas, as plantas de todos esses, como é que eu posso dizer, desses equipamentos mesmo, né? Era alguma coisa que eu dominava. Então, eu descrevia tecnicamente esses produtos em favor do registro de produto, né? Então, eu consegui justificar que, sim, eu sou um engenheiro que tem expertise em equipamentos, medical devices, como se fala em inglês, equipamentos médicos, né? E através deste processo, eu tive a engenharia reconhecida, eu passei numa prova de inglês. Com esses 2 documentos, eu, através de um programa chamado Skilled Migration, quer dizer, você migra por uma qualidade profissional que você tem, você praticamente já tem o chamado Green Card australiano, que se chama residência permanente. E se você mora no país por 3 anos, ou 4, você tem direito a aplicar para a cidadania. Legal. E o que mais? Austrália, né? Você mencionou óxido nitroso. Você trabalhou com o óxido nitroso no consultório? Chegou a usar o óxido nitroso? Eu trabalhei numa posição educacional. Eu ensinava a utilização do produto. Eu vendia o produto, mas tinha um profissional de medicina. No Brasil ou na Austrália? Na Austrália. Uma pergunta, curiosidade assim, pessoal. Por que não o óxido nitroso não é tão usado aqui no Brasil? A gente vê aí um ou outro consultório, mas é uma sedação tão interessante. Essa aqui é uma pergunta excelente. Eu acho que a resposta mais justa é uma questão cultural. É claro que existe um custo, né? Mas pelo menos do que eu vi na Austrália, né, o uso do óxido nitroso ele é uma coisa muito normal. Muito comum, né? Talvez porque eles seguem um pouco uma linha de odontologia que se parece com a dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, assim, o óxido nitroso ele é muito mais difundido lá. Talvez aqui seja menos, mas é um produto excelente, né? Porque ele não se mistura com o sangue. Ele, depois de alguns instantes, o paciente vai expelir o resíduo do óxido nitroso. Ele tem um benefício incrível, né? Ele tem uma capacidade de sedação, ele tem uma capacidade de alguma amnésia, tudo ótimo. Então, eu sempre me questionei, puxa vida, seria tão bom, né? Ele alivia muito a ansiedade do paciente. Sim. Ele faz com que a percepção de tempo diminua bastante. Você pode ficar 3 horas no consultório, parece que você ficou 10 minutos, né? Você tem essa amnésia, esse tipo de amnésia. Sim, né? ele tem uma virtude ótima, sobretudo para tratar crianças. Exatamente. Né? Que às vezes é muito difícil você tratar uma criança. E também adultos que sofrem de ansiedade, realmente é alguma coisa que pega, né? Então você consegue com ele reduzir, tratar e o paciente ainda sai grato. Doutor Daniel, eu sei que você tem um relacionamento íntimo com o Christian, da KG, né? Você falou tão bem da empresa, falou do histórico da empresa, falou assim, pô, acho que não teve um adulto aqui que não foi exposto ao produto sem conhecer o produto pessoalmente, né? Que é uma broca. E nós temos uns presentes aqui da KG para você. Vou pedir para o Ale me trazer aqui. É um enxaguante bucal, que você deve conhecer, a base de dióxido de cloro, né? O pessoal da KG é um produto maravilhoso, ele pode ser usado constantemente sem afetar, né, a saúde bucal, não como, por exemplo, a clorexidina, que é uma coisa pontual, né? Então, esse aqui é um presente do Christian para você. Muito obrigado. Você já deve ter um. Também algumas brocas aí.
para você ter, um porta-broca também, Muito da obrigado. KG. E aqui tem um gel pós-operatório, mas também pode ser usado para litose, né? É o Odomed Pro, produto maravilhoso. Eu uso ele, eu recomendo ele para os meus amigos. E eu vou te falar uma coisa para você. Ele é até bom para cachorro. Cachorro que tem halitose, você usa ele no cachorro, passa a litose do cachorro. Amém. Então, você está aí com os presentinhos aí da KG. Eu queria agradecer ao pessoal que está assistindo aqui, que vai assistir, né, o nosso videocast. Muito obrigado por participar aqui. Olha, pessoal, uma história de vida aqui de sucesso, Dr. Daniel. Ele falou que você tem que procurar, se você quer alguma coisa na vida, você tem que ir atrás. Você quer ir para a Austrália, você quer ir para os Estados Unidos, você quer ir para a Europa, né, ter essa experiência maravilhosa de vida. É só você procurar. Quem procura, encontra, né, doutor Daniel? Exatamente. Eu queria agradecer o Marco pela oportunidade, né? Você dividiu um pouquinho comigo a sua história e realmente é muito importante, sabe, ouvir histórias como a sua, né, de alguém que conseguiu e escolheu voltar, né? Eu amo o Brasil, eu acho que aqui é um país maravilhoso, eu acho que as pessoas aqui são pessoas incríveis e eu acho que a nossa odontologia também ela é excelente, né? E o que mais que eu já posso dizer, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Daniel, pelo privilégio. Pessoal, muito obrigado por assistirem o nosso videocast.